Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse lindo trabalho do GREG, que é o acolhimento com Jesus. Mais uma semana começando, mais uma semana para que nós possamos refletir sobre os ensinamentos trazidos pelo Cristo. E como de sempre, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo 41, na senda escabrosa. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece, né? Fazer uma prece inicial, para que possamos nos harmonizar. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma semana. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade possam nos inspirar para que possamos colocar aqui as ideias mais acertadas e para aqueles que nos ouvem, que possam compreender a mensagem trazida por Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso aí. Gente, o GREG, antes de mais nada, nesse mês de julho, está completando 13 anos, né, de existência. E eu deixo aqui, mais uma vez, os votos aí de parabéns à casa, parabéns pelos trabalhos, à direção física e espiritual da casa, né, que venham mais 13 anos, e assim sucessivamente, diante dos propósitos de Jesus. Muito bem. Na senda escabrosa. Vamos, assim, ler o texto e aqueles que não puderem ler sem problema algum, depois sugiro a leitura, né? Quando estiver em casa, quem estiver dirigindo, quem estiver na rua, não tem oportunidade de ter o livro em mãos, posteriormente façam a leitura. Mas aqueles que já estão se habituando a acompanhar o acolhimento com Jesus, com o livrinho na mesa, com o livrinho na mão, vamos ler em conjunto. Capítulo 41, na senda escabrosa. A palavra do Senhor, aliás, tem uma citação de Paulo antes, né? Nunca te deixarei, nem te desamparei. Né? Quem disse isso foi Paulo, está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que do pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Vamos dar uma paradinha? Olha só essa citação aqui de Emmanuel. Muito mais do que do pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Aquela questão, né? Nós vivemos muitas das vezes para ganhar o nosso dinheirinho, ganhar o nosso sustento, trazer a comida para casa, né? Pagar as contas. Mas a vida não se resume só nisso. Existe outras questões que nós deveríamos dar atenção, só que nós não damos atenção devida, que são as questões relacionadas ao espírito. E que questões são essas relacionadas ao espírito? São as questões do amor, né? Do próximo, de Deus. Ter a certeza, principalmente nós que estamos nessa casa espírita, ter a certeza de que existe um mundo espiritual, que a vida continua, uma das obras de André Luiz, que a vida continua. Só que nós temos uma tendência de colocarmos tudo para frente. Tudo para frente em que sentido? A vida continua. Então, quando eu desencarnar, quando eu estiver no mundo espiritual, as coisas vão acontecendo e lá eu resolvo. Se eu for para um umbral, ficarei no umbral. Se eu não for para um umbral, vou para a colônia. Gente, o mundo espiritual é aqui, né? Nós precisamos dar atenção às questões relacionadas ao espírito agora, aqui e agora. De que forma?
praticando essas ações de caridade, de amor ao próximo, de benevolência, de perdão, de auto-perdão. Aqui, essas são questões relacionadas ao espírito. Não é quando desencarnar que eu vou cuidar das questões espirituais, esquecendo as questões materiais. Não. É aqui e agora. De novo, precisamos ainda da matéria. Nós estamos encarnados nesse corpo perecível, que ele um dia irá se destruir, digamos assim, o corpo. Mas, uma vez que estamos encarnados aqui, nesse corpo, nós precisamos das questões da matéria, precisamos do sustento, precisamos ganhar o nosso dinheiro, sim, mas isso não é a única coisa. Almejamos uma viagem, almejamos um imóvel novo, um carro novo, uma moto. Almejamos muitas outras coisas que são perfeitamente compreensíveis, desde que nós não mergulhamos nas questões relacionadas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Se nós fizermos isso tudo pautado sempre no Evangelho de Jesus, na humildade, né, na benevolência, nós podemos almejar tudo isso e podemos sim conquistar tudo isso. Mas nunca esquecendo, jamais esquecendo dos valores espirituais, desse exercício contínuo que nós devemos ter de transformar vícios morais em virtudes morais. As questões espirituais são essas. Por isso que Emmanuel fala, muito mais do que o pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Talvez essa seja a frase que nós devemos guardar hoje. Continuando, se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Olha só, alimentação espiritual, é o que nós acabamos de falar. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece na natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações, porque nós ficamos inquietos nesse processo. Nós ficamos muito inquietos, algo que nos mexe, algo que nos perturba nessas questões, questões materiais versus questões espirituais, né? E às vezes, para amenizar um pouco a situação, nós recorremos a um centro espírita. Vamos ao centro espírita assistir a palestra, tomar água fluidificada ou magnetizada e, enfim, e o passe, né? E o passe. E pronto, próxima semana se inicia, tá tudo kit, podemos cometer novamente os nossos deslizes? Não, negativo. Nem tudo vamos resolver indo ao centro espírita, assistindo uma palestra pública, tomando passe e bebendo água. Não, nós precisamos modificar o quê? O nosso mundo interior. É isso que Emmanuel está chamando a atenção, está pedindo para que nós possamos justamente nos atentarmos para modificar o nosso mundo interior. O todo misericordioso, ou seja, Deus, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos ou os constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo. Acende no céu de nossos ideais
convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Olha só como Emmanuel coloca, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. É esse exercício que nós devemos fazer, para que nós não podemos, na verdade, nos perder da viagem para o mundo superior, para a vida superior. Né? Então, essa ideia de que muitas pessoas possuem falta de conhecimento, ou até mesmo aquelas que possuem conhecimento doutrinário, conhecimento da doutrina, mas que pensam da seguinte forma: vou viver a vida que a vida me dá hoje. Quando eu morrer, eu já sei o que vai acontecer. Quando eu morrer, eu vou resolver. Deixa eu resolver lá no plano espiritual o meu destino. Não, não é por aí. Não é por aí. Nós precisamos resolver de novo, agora, ok? Esse exercício acontece agora. Essa nossa capacidade de mudar tem que acontecer agora. É perfeitamente viável ir a um centro espírita, devemos ir a um centro espírita com certeza, assistir uma reunião pública, tomar passe, beber aguinha, fazer os tratamentos, cirurgias, aquelas casas que possuem, enfim. Nós devemos fazer isso. Agora, isso tudo não substitui, em hipótese alguma, a necessidade de mudança, a nossa mudança íntima, né? A nossa mudança espiritual. Isso não substitui. Vamos continuar. Nunca te deixarei nem te desamparei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila, de que não existe noite sem alvorecer. Então, que nós possamos pensar sobre tudo isso que Emmanuel coloca aqui, para que a gente possa prestar atenção no que está acontecendo na nossa vida, na nossa existência atual. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.